Queridos irmãos, queridas irmãs, aqui estamos novamente com o Caminhando Juntos. E eu vou caminhar na companhia de Maria Fernanda e de Arlindo Ribeiro. E nós vamos conversar nessa caminhada sobre a atuação do espírita na sociedade. Porque a doutrina, eu sempre digo, a casa espírita é onde nós vamos pegar os referenciais, mas a nossa luta é na família, no ambiente profissional, na sociedade de uma forma geral. Quer dizer, a nossa grande luta de aprendizado é nessa relação com a sociedade, né? Na própria lei do progresso isso é dito, né? Então, com relação a isso, na questão 766 do Livro dos Espíritos, a pergunta é a seguinte: a vida social, a resposta, certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Interessante isso, né? Dessa vez vamos começar pelo Arlindo. Arlindo, o que você gostaria de nos brindar com relação a essa resposta? Que a vida social é natural, certamente. Interessante essa questão, Jaime e Fernanda, amigos queridos que já estão conosco caminhando hoje. A vida social é natural, e isso é uma afirmativa que Kardec recebe como resposta, porque o homem foi feito para viver em sociedade. Isso é muito interessante de pensar ou de lembrar, porque no processo religioso nós acabamos esquecendo isso. A gente acha que o homem veio para viver dentro das igrejas, dos templos, e esquece que o homem que vive no templo, na igreja, no centro espírita, ele é, antes de tudo, um cidadão que precisa viver na sociedade para compreender a mensagem que Jesus nos traz. E essa mesma mensagem que o Espiritismo fortalece e esclarece de forma tão límpida para nós. Então, acho que o caminho é esse, a resposta é perfeita, porque nós precisamos realmente, antes de tudo, sermos cidadãos para o mundo, para as sociedades nas quais habitamos. Isso é fundamental. E, Fernanda, na questão 768 do Livro dos Espíritos, a pergunta é: o homem, ao buscar a sociedade, obedece apenas a um sentimento pessoal ou há também, nesse sentimento, uma finalidade providencial de ordem geral? A resposta: o homem deve progredir, mas sozinho não pode fazer porque não possui todas as faculdades. Precisa do contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se estiola. Que você. Aliás, nessa questão, Fernanda, há uma observação de Kardec interessante. Nenhum homem dispõe de faculdades completas. É pela união social que eles se completam uns aos outros para assegurarem seu próprio bem-estar e progredirem. O que você gostaria de estender mais esse assunto, Fernanda? Esse é um momento, né? Eu acho um momento, talvez do mundo, interessante para a gente relembrar isso, né? O quanto é importante valorizarmos, inclusive, esse convívio social. O quanto é importante aprendermos a viver em sociedade. E que o bem-estar do meu companheiro, né, daquele que vive ao meu lado, do meu próximo, né, quando eu digo companheiro, não estou falando só de um familiar, né, mas do meu próximo, tem total relação comigo.
Tem uma frase que eu acho que é do Livro dos Espíritos que fala que se o bem é o bem para um só, não é bem. É egoísmo, né? Que é só para mim. Precisa ser o bem da comunidade. E a gente cresce em grupo. Né? Como ele fala, o homem não pode viver isolado. Por mais difícil que seja viver em grupo. Porque nós somos diferentes, estamos em momentos diferentes da nossa caminhada evolutiva, mas buscamos crescer como sociedade. E aí a importância, né, de conviver e construir uma sociedade melhor. Isso, às vezes, passa também por alguma indignação, né? Passa por um desejo de transformar. E poder exercitar isso no diálogo, né, na reflexão, é algo muito importante. Na questão, Arlindo, 132, também de O Livro dos Espíritos, a pergunta é: qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Ou seja, qual é a finalidade de nós estarmos aqui? A resposta: Deus a impõe com a finalidade de levá-los à perfeição. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. E dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progride, né? Como é que você vê isso, Fernando? Eu sempre que eu estudo Aliás, Arlindo, desculpe. essas questões do Livro dos Espíritos, elas me inspiram muito. Porque sempre que eu as revejo, sempre que eu as estudo, eu fico tentando acompanhar essas conexões, né? Como é que elas são ricas em nos fortalecer. Ele começa lá na primeira resposta dizendo da importância da vida de relação, porque são faculdades necessárias à vida de relação. E na seguinte, ele vai nos chamar a atenção que tudo isso, essa vida em sociedade, tem uma finalidade providencial, ou seja, é um propósito da providência divina que põe o homem nesse caminho, buscando fortalecer-nos desde já. Aí ele diz depois algo extremamente importante que provoca num grande número de nós hoje em dia a grande e maravilhosa desilusão. Que é quando ele diz que o homem, quando ele se isola, ele se embrutece e estiola. Ou seja, ele se enfraquece, ele se debilita. Então, todo mundo que tenta se isolar fica fraco, porque não é capaz, não tem todas as propriedades, não tem todas as habilidades que o convívio social que vai permitir, que vai facultar, para enriquecer isso, levar-nos à perfeição. Chegar a essa perfeição é preciso sofrer todas as situações ou circunstâncias consideradas contrárias, desfavoráveis, que ninguém quer viver com dor, não é? Mas, no entanto, se eu não tiver essa refrega, eu não cresço. Eu nem percebo que eu sou capaz de ferir ou que sou ferido. Isolado é fácil, porque eu não consigo sentir dor, eu não consigo também sentir alegria, porque eu não provoco ninguém, nem sou provocado por ninguém. Então, assim, é enriquecedor demais. Quando a gente olha para essa doutrina com esse cuidado que a gente tem procurado olhar, que prazer que dá estar aqui de novo, nesta vida, com essas possibilidades todas. Isso é muito lindo. Fernanda, na Revista Espírita de julho de 1864, Kardec diz o seguinte: em nosso entender, a religião deveria fazer mais do que se pôr a reboque do progresso, que apenas acompanha constrangida e forçada. Deveria ser uma sentinela avançada, porque proclamar a grandeza e a sabedoria de suas leis é honrar a Deus. O que você pode tirar disso para a gente entender melhor, até estender o raciocínio aí, Fernanda?
interessante esse final, né? Falando de ser uma sentinela avançada, né? E conduzir o homem a Deus, né? Que papel, né, importante das religiões, então, dentro dessa perspectiva, em fazer com que os seus fiéis, os seus profitentes, possam olhar o mundo, né? E essa grandeza que o Arlindo trouxe aí do convívio, da oportunidade da vida, né? Dos desafios do cotidiano, como formas reais, né? De nos tornarmos melhores, de nos aproximarmos da divindade, né? De sermos nós os propulsores, né, desses conceitos que nos aproximam da divindade, que nos enobrecem o senso moral. Né? Pensando as religiões dessa forma, talvez nós pensássemos numa história da humanidade completamente diferente, não é? Isso. Porque nós encontramos hoje, né, olhando a história do mundo, nós vemos algumas religiões como formas de dominação, como instrumentos de violência, e até hoje como formas de aprisionamento do pensamento, né, em posturas que muitas vezes não têm nenhuma relação, mesmo que se digam cristãs, com a moral do Cristo, né? As religiões que passam por cima dos próprios valores humanos, próprios a existência humana, né? O amor ao próximo, que é o que é promulgado por Jesus. Então, se as religiões realmente tivessem esse caráter de sentinela avançada, levando o homem ao convívio, né, à aproximação de Deus, nossa, o mundo seria completamente diferente. E veja bem, é, época em que alguns companheiros diziam que o espírita não devia participar da política. O espírita é um cidadão, ele tem direitos e deveres como cidadão. Então ele pode e deve, tem tendências para participar da vida pública, que participe, não levando consigo a condição de espírita, mas levando consigo a formatação moral proposta pelo Espiritismo. Isso sim, porque no Congresso, onde quer que ele esteja, como homem público ou uma mulher vivenciando a vida pública, é, espírita, tem que levar consigo os valores éticos e morais propostos pela doutrina espírita. Agora, não precisa estar escrito na testa que é espírita. Eu só acho que, eu acho isso muito importante. E, com relação à questão política, eu acho que a política partidária não pode ser levada para dentro da casa espírita, que aí desarmonizaria o ambiente da casa espírita. Então, na casa espírita, não é lugar de se discutir política partidária. Eu tenho o meu ponto de vista político como cidadão fora da casa espírita, a Fernanda tem a dela, a Rita tem o seu, mas nem por isso. Podemos até divergir aqui fora com relação a isso. Mas dentro da casa espírita, essa condição não existe, porque a gente. Tanto que Kardec, com relação à questão das profissões, né, na Revista Espírita de abril de 1859, ele disse: elas, as profissões, podem ser tidas como expiação ou como missão, porque nenhuma existe na qual não se possa fazer o bem e progredir pela própria maneira de a exercer. Então, o que Kardec está dizendo aqui na Revista Espírita é que pode sim chegar lá. Agora, a maneira de exercer a vida pública é que vai ser o problema, né?
E, Arlindo, como é que a gente fica? Eu, olhando esse pequeno trecho da Revista Espírita, eu sou um usuário muito comum dos dicionários. Então, eu fui ao dicionário para a gente poder se auxiliar, né? Então, ele responde, ele coloca o seguinte: elas, as profissões, podem ser escolhidas como expiação. E o que é isso? Expiação é a purificação das falhas ou delitos e crimes realizados. Reparação ou sofrimento pelo qual se repara uma culpa. Então é legal quando você pensa nessa profissão como expiação, ela pode ter esse caráter. Ou como missão. Missão por quê? Tarefa que deve ser feita por alguém a mando de outra pessoa. Encargo, incumbência. Caramba, quando a gente pensa na profissão com essas duas possibilidades, aí cada um de nós vai compreender as dificuldades que enfrenta no seu campo de trabalho, os profissionais com os quais tem que encarar sérias dificuldades, muitas vezes, para estabelecer a melhor forma de agir no campo profissional. Mas a gente não quer isso, a gente só quer a facilidade. Sou doutor, sou isso ou sou aquilo. Esquece que ninguém é, nós estamos. E estamos por uma razão muito prática, muito efetiva, que é a de realizar a nossa própria transformação. E, às vezes, muitas das vezes, recuperar a falha do ontem na ação profissional do hoje. Isso não pode ser perdido de vista, né? Vejam bem, eu quero trazer, considerando que o tema é a atuação do espírita na sociedade, o que ocorre na sociedade nos interessa, e eu quero trazer discussão, mas antes, um tema um pouco espinhoso, mas antes eu vou ler aqui Kardec dizendo uma coisa importante na Revista Espírita, de janeiro de 1866. O que faz a principal autoridade da doutrina é que não há um só de seus princípios que seja produto de uma ideia pré-concebida ou de uma opinião pessoal. Todos, sem exceção, são o resultado da observação dos fatos. Isto é um ponto capital. Continuando a apoiar-nos na observação, fazemos filosofia experimental e não especulativa. Quer dizer, Kardec foi brilhante aí. Quer dizer, fazemos filosofia experimental e não especulativa, especulando nada. Bom, considerando isso, nós vamos tratar de um assunto que foi manchete esses dias aí, e um assunto, de certa forma, espioso. Uma menina de seus 10 anos, né? Foi estuprada, era estuprada pelo tio desde os 6 anos aos 10 anos. E a gente viu isso aí sendo tocado a toque de caixa. Uma coisa que realmente, de certa forma, mostra a condição da nossa humanidade. Mas nós, como espíritas, precisamos ter consciência disso. Houve um comunicado do CERJ, que é Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que eu achei muito coerente e consistente, coisa que a gente não via há muito tempo. Um comunicado institucional. Agora, eu só acho que um comunicado tão importante como esse devia ser levado à sociedade, já que o CERJ é o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, a toda a sociedade do Estado do Rio de Janeiro, e não só os espíritas, para que as pessoas da sociedade conhecessem a proposta, o que diz o movimento espírita através dessa. Ele, ele cita aqui algumas questões antes, né? Porque a doutrina espírita, com relação ao aborto, ela diz que é indevido, só admite a doutrina quando estiver em jogo
a vida da mãe, não é isso? Então, a doutrina espírita realmente mostra as consequências do aborto e tal, tudo bem. Agora, o CERJ fez uma nota extraordinária. Antes, ele coloca várias questões de Kardec, e depois ele vem sobre o acontecimento que gerou tanta discussão nos últimos dias, temos como fiel a codificação. O Livro dos Espíritos, questão 359, é bem claro sobre a possibilidade de interrupção da gestação em risco de vida da mãe. No caso em que vem sendo debatido pela sociedade, uma gestação de uma criança de 10 anos de idade não pode ser encarada como natural ou fisiológica, e que há risco aumentado de mortalidade. Segundo a literatura científica, há um risco 20% maior de morte nessa faixa etária do que em mulheres a partir de 16 anos. Todo espírita, diz a nota do Sérgio, muito bem elaborada, é, por definição, contrário ao aborto, à pena de morte, à eutanásia e defensor da vida sempre. Sendo assim, podemos acalmar os corações, nos mantendo sem julgamentos ou tentativas de medir a dor do outro. O que também está em pauta e precisa gerar inquietação são outras questões: o abuso sexual de crianças e adolescentes, a responsabilidade da sociedade como um todo pela violência contra a criança e contra a mulher, o fato de uma criança ser vítima de violência por mais de 4 anos e que ela não tem ainda maturidade e autonomia para decidir por si. Essa criança precisa de proteção e acolhimento pelo Estado laico, mas também ter seu bem-estar garantido por toda a sociedade. Cremos que o maior incômodo para nós espíritas deveria ser toda a violência que envolve este caso e que despertou a violência de tantos, vestida de ideologia e de religião. Não devemos expor a dor alheia, mas sim sermos a tradução de amor e amparo, consolando a dor daquela criança e da sua família. E ainda tem mais alguma coisa, mas acho que para a nossa conversa basta. O que você pode nos dizer, Fernanda, a respeito disso? Esse fato triste, esse fato absurdo. Eu, como avô de 3 meninas, quer dizer, eu tenho 4 netos, né? São 3 meninas nessa faixa etária, me assusta a insensibilidade humana e a falta de acolhimento a essa criança. O que você pode dizer, Fernanda? Foi uma situação, né? Toda a situação, principalmente a questão midiática, né? Em cima do sofrimento dessa criança e dessa família, algo profundamente lamentável, né? A gente vinha até então falando sobre nossa participação na sociedade, né? E aí, pensando como religiosos e como que o movimento, né, algumas religiões se posicionaram nessa situação, voltamos àquele trecho anterior, né, falando de que, nossa, como seria bom que, de fato, as pessoas pudessem incorporar o amor ao próximo, né? Quanto se falou sobre o aborto, quanto se falou sobre o direito à vida do feto, mas quão pouco se preservou a criança, né? A criança. Esse ponto é o ponto crucial, a criança. A criança que foi estuprada por 4 anos. Foi isso? Uma criança. E pelo tio, né? Pelo tio. E assim, isso remonta a uma questão social, né? Voltamos ao início da nossa fala, em que nós encontramos crianças sendo estupradas
todos os dias. O índice que as autoridades públicas mostram é que a cada 1 hora, quatro crianças, adolescentes, são estupradas no Brasil. Essas meninas, em geral, elas têm menos de 13 anos. Mas uma boa parte, isso forma 53% dos estupros, mas uma boa parte desse grupo estuprado de crianças são meninas com até 5 anos de idade. Olha que loucura! Que loucura dessa sociedade, né? E nesse caso especificamente, como essa pobre criança, essa família foi desrespeitada, principalmente por movimentos religiosos. Aqui, a nota do Sérgio é fantástica, né? Ela fala que, a princípio, nós somos contra a pena de morte, nós somos contra o aborto como espíritas, mas nesse caso especificamente, nós estamos falando de uma criança. O fato dela ser uma menina de 10 anos que já menstruou, por exemplo, que pode engravidar, não quer dizer que o corpo dela esteja totalmente pronto para levar uma gestação a termo. Esse processo poderia comprometer a vida da criança, poderia comprometer a sua saúde física daí para frente, caso ela sobrevivesse. Então, se encaixa perfeitamente na resposta dos espíritos. É uma situação que bota em risco a vida dessa mãe, que é uma criança. Então, assim, tudo isso que aconteceu, principalmente com todo esse movimento de exposição do nome da criança, exposição em rede social, pressão em cima da família, o depoimento do médico que acabou fazendo em outro estado o aborto dessa criança é comovente, porque ele fala de como a criança renasceu a partir do evento. A menina não abriu os olhos e depois que tudo acabou, imagina horas e horas de um processo, de uma abordagem, de uma conversa, de um procedimento cirúrgico, e a criança, a gente tem sempre que frisar isso, uma criança abusada por um adulto volta a interagir com o mundo. Nós não podemos ver esse caso como um caso comum de aborto de uma mulher adulta. Esse caso é um caso que tem que ser visto isoladamente dentro do seu contexto. Você vê, as informações vazaram, endereço, identidade da criança, e, quer dizer, foram para a porta entraram na casa da família, chamando a menina de criminosa lá na porta até do hospital. Meu Deus, uma menina de 10 anos. Que isso? Que religião é essa? Porque se Deus tem as suas leis, vejamos uma coisa. As leis humanas admitem para determinados delitos atenuantes e agravantes. As leis de Deus não? As leis de Deus que são muito mais abrangentes do que as leis humanas não trazem consigo atenuantes e agravantes? Claro que trazem. Arlindo, como é que você vê essa questão, Arlindo? Para além das nossas tristezas diante de um fato dessa magnitude, desse horror, nós, nesse tempo, ficamos avaliando uma questão que é crucial para nós e para o Brasil de hoje, mas já era de ontem também, porque nós temos 30 anos, exatos 30 anos, da promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente. E é bom lembrar que o Estatuto não é do menor, é da criança e do adolescente. Esses companheiros vulneráveis que têm o direito garantido, inclusive, não só a Constituição Federal, mas a Constituição desta lei, a promulgação desta lei, desse Estatuto,
tem direito à educação, à proteção, à saúde, a respeito, à dignidade, etc. Isso foi desconsiderado nessa situação, absolutamente desconsiderado, de cabo a rabo, pelo Estado, representado ali, e pela sociedade que se arvora em julgadora e condenadora de alguém que vulneravelmente foi atacada, assediada, vilipendiada e que é exposta como uma criminosa, vítima de um crime. Eu queria lembrar, tem um trechinho de 2 especialistas da área que trabalharam com isso. Um deles já foi presidente do CONANDA, que é o Conselho Nacional de Direitos das Crianças e dos Adolescentes, que quando eles falam sobre esses 30 anos do ECA, eles fazem uma lembrança interessante que eu gostaria de reportar para nós. Mais do que uma decisão por promulgar uma lei, no caso do Estatuto, foi uma escolha por ouvir os movimentos sociais, as comunidades, os especialistas, os organismos internacionais e declarar que a criança e adolescente em nosso país são prioridade absoluta. Exemplo que posteriormente foi seguido por diversos países do mundo. Nós vamos jogar tudo isso fora? Será que nós temos o direito de jogar tudo isso fora? Aí, falando aos religiosos que somos, nós vamos usar aquilo que está dito para a doutrina espírita nesta nota do CERJ. A doutrina espírita é cheia de esclarecimentos, mas traz a lei de justiça, amor e caridade frente a qualquer assunto. Isso tem que ser basilar para todos, para todas as religiões, pelo menos as que se dizem cristãs, que acreditam em algum Deus, isso não pode ser esquecido. De quanto acolhimento essa criança precisava, até a família, a avó dela, acolher para que a decisão é deles, não é nossa. É questão de consciência deles, não nossa. A doutrina fala na liberdade de pensamento, na liberdade de consciência. Mesmo porque, veja bem, pode até ser para um espírita ou uma espírita, no caso a mulher é a mais interessada, que fosse liberada a questão do aborto, por exemplo. Mas ela, pelos princípios da doutrina, apesar de ser liberada pela lei humana, ela não faria, que ela não concorda com base em todo um processo que a doutrina espírita nos explica por que seria indevido o aborto, né? Independente da lei que existisse ou não. Quer dizer, então, eu acho que foi uma covardia que esses pretensos religiosos, doutores da lei, né, eles agrediram, no meu entendimento, agrediram uma sociedade realmente cristã. Porque eles esqueceram da misericórdia, eles esqueceram do amor, da compaixão, de tudo aquilo que pregou Jesus na terra. E mesmo não é questão de nós julgarmos a criança. Como foi dito aqui, o Sérgio também esclareceu nessa nota que eu achei muito objetiva e clara, a doutrina realmente condena o aborto. Mas esse caso tem que ser visto isoladamente por tudo que envolveu. O que você acha, Fernanda, que a gente pode falar mais sobre essa questão para trazer mais luz? É um absurdo uma coisa dessa, né? Eu acho que essa questão, ela também tem uma raiz, né? Isso que a gente está falando aqui, sobre acusar a menina, né? Criminalizar a menina pelo aborto ou a família pela decisão, isso tem uma raiz. A raiz disso é o machismo, né? E a culpabilização da mulher.
A gente encontra isso nos discursos que falam, que muitas vezes falam, inclusive, sobre o aborto, sobre o estupro, culpabilizando a mulher pelo que aconteceu. Nesse caso, a coisa se torna ainda mais absurda, considerando que nenhuma mulher é uma criança, né? Então, se discutiu muito intensamente sobre aborta ou não aborta, mas o que se falou, não se falou na mesma proporção sobre a violência, sobre a agressão sofrida por essa menina. E aí, quando a gente observa esses números que falam de estupro, e a gente observa também essa questão de que o aborto para crianças, como o caso dela, é uma ação legal, né? A gente aqui falando só das questões do mundo, né? A gente entende que para a doutrina e pela questão da preservação da vida, da possibilidade de reencarnação dos espíritos, de todo o processo reencarnatório, quanto é importante que se preserve a vida. Mas falando do caso específico, como o senhor falou, é uma criança de 10 anos. E a lei, em função de toda a vulnerabilidade e de entender que qualquer relação com um menor é um crime, preconiza que essas meninas, né, nessa situação, possam fazer o aborto de forma legal. E aí, esse caso tem uma série de questões que pipocam, assim como a violação dos direitos, né? O Arlindo falou sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o senhor falou sobre a preservação da identidade. Então, não deveria ser nenhuma questão se pode ou não, porque é uma criança, e isso é um direito previsto na lei. Mas um outro dado muito importante, né, eu fui também pesquisar aqui, é um dado que diz que nessa cidade, isso não é uma característica dessa cidade, única especificamente, claro, mas que os estudiosos dizem que é uma característica do interior. Nessa cidade, tem um dado que diz assim, não apenas uma, mas 6 meninas esse ano fizeram esse pedido de aborto, porque, além dessa, mais 6 meninas dessa mesma cidade estavam grávidas com idades relativas próximas a essa. E essa cidade tem um histórico. E no 2019 foram 10 meninas, 2014, em 2018 foram 14 meninas. Isso quer dizer que o estupro de vulnerável é algo comum. É uma coisa que acontece repetidamente, não é um caso isolado de algo que aconteceu nessa família, por algum problema dessa família e tal. Isso é cultural. E a gente sabe que isso é cultural porque se a gente escuta, por exemplo, né, um funk leve, ele vai falar repetidamente sobre as novinhas, repetidamente sobre as meninas, repetidamente sobre aquelas que nem são mulheres ainda formadas, né? Mas que já são objetificadas. Então, a questão da objetificação da criança, das mulheres, não foi tocada pelos religiosos. Isso não é um problema. O problema é se a menina que foi violentada vai fazer um aborto legal ainda por cima. Olha que situação, né? Que sociedade doente é essa que a gente está vivendo, principalmente em relação a essas questões relacionadas ao sexo e à sexualidade. Agora, veja bem, eu vejo uma outra questão aí social. E a invasão, a privacidade dessa família e a vulnerabilidade dessa menina ocorreu porque é uma família pobre. Que fosse uma família de Zona Sul, com boas condições financeiras, isso não ocorreria. Não ocorreu até hoje. O vazamento, tudo isso chegou a provocar essa invasão à privacidade dessa família, porque é uma família de classe pobre. Essa é uma das questões
não a única, claro, que a gente precisa colocar também. Eles aproveitaram a questão vulnerável social dessa família para fazer esse estardalhaço todo. Nós não podemos confundir, porque vejam bem, várias vezes assistindo a TV, eu ouvi declaração de mulheres adultas que fizeram 16 abortos, 18 abortos, usando o aborto como contraceptivo. Isso é um absurdo, realmente. Isso a doutrina jamais. Mas isso não tem nada a ver com o que ocorreu com essa menina. Essa menina nem poder de decisão ela tem, ela é uma menor. Não é, Arlindo? É sim, Jaime. E eu vou só, me permita fazer uma correção. Ela é uma criança. Vamos abandonar esse termo menor, porque esse termo menor é o que tem sido usado para, por exemplo, invadir a privacidade dessa menor. Se considerassem-na como criança, como os filhos deles Você são, tem não razão. usariam essa terminologia, compreende? Você tem Isso razão. é a beleza do termo, mas a gente tem que estar muito atento com isso, porque é nisso que se foca essa permissividade. Pode invadir, porque essa aí é menor, ela não é criança, ela é menor, porque é pobre, porque é preta, porque é qualquer outra coisa que não do nosso nível social. Essa eu posso barbarizar. Bota na tela que a pessoa precisa saber que essa menina é apenas uma sem vergonhazinha. Isso Então, assim, aí. é tão absurdo isso, é tão absurdo. A gente tem fingido como sociedade, e especialmente no Brasil, que essa coisa não acontece e acontece todo dia. Fernanda já citou ali, mas há dados maiores que falam o tempo todo. Há casos como o Capixaba são pandêmicos. A cada hora, 4 meninas de 13 anos, de até 13 anos, são estupradas. A gente vai encontrar na cinematografia brasileira, bem atual, de 2002, de 2004 para cá, especialmente, são séries de filmes tratando dessa questão. Aí, a gente olha para a sociedade e vê as pessoas, por exemplo, negando, de qualquer maneira, de forma peremptória. Não se pode falar sobre educação sexual nas escolas. Eu não quero meu filho e minha filha com esse tipo de coisa na cabeça. Mas eles podem assistir pornografia na internet. É. Essa lógica vai alimentando tudo isso. Porque ele não tem acesso à escola, ele não tem acesso a uma educação de fato e de direito, mas ele tem acesso a tudo isso. Então, essa formação fica muito complicada. Aí a gente tem, numa lógica de uma autora paulista, de um livro de alguns anos atrás, década de 70, educa-se para a submissão. As mulheres são educadas para a submissão. Ainda é assim. Ainda é assim. Porque mesmo essas famílias que não deixam as suas crianças serem expostas, isso se dá lá também. Mas a gente esconde embaixo do tapete, porque, afinal de contas, a mulher é que foi irresponsável. Essa menina é que não se cuidou. Essa menina sem vergonha é que permitiu que isso acontecesse. Aí a gente esconde, faz de conta que não acontece nas famílias de maior posse, de maior poder econômico, mas está lá presente, sim, e eles vão ter que amargar essa pena enquanto não quiserem mudar esse contexto social. Enquanto estiver colocado embaixo do tapete, achando que só o pobre que vai sofrer essa consequência, as meninas deles são feridas da mesma maneira. Eu volto a lembrar esse estatuto. Esse estatuto é da criança e do adolescente, em qualquer situação social, rica, pobre, miserável ou não, ela é criança. Ela precisa do apoio da sociedade em que ela vive, ela precisa do apoio do Estado no qual ela vive, ela precisa de estrutura para viver. Isso é E por essa fundamental. estatística que você trouxe e que a Maria Fernanda também trouxe, o poder público tem que tratar é disso. O poder público tem que sair atrás é disso, é de proteger essas crianças contra esses abusos, levando as escolas, levando as famílias, esclarecimento, orientação, ajuda, afinal de contas, não é? Não é o caso, Fernanda? É, assim, vocês falaram sobre duas coisas muito importantes que eu vou tentar resgatar, porque teve muita coisa.
uma das coisas que o senhor falou foi por que se pode, né, por que é possível invadir essa família dessa maneira. Então, entre as meninas, essas meninas, né, que o Arlindo citou, eu citei as estatísticas que sofrem estupro, a maioria delas é mais jovem, né, e é negra. E existe, então, hoje em dia, um olhar muito mais apurado para as questões do racismo, que fala do quanto a dor, né, do negro pode ser invadida. Vejamos, se existe uma operação policial, por exemplo, numa favela, uma mãe perde um filho, quantas vezes se fica ali? Mas o que ele era? Mas ele, isso aqui, e o que a senhora está sentindo? E a mulher chora, se descabela, e aquilo é repetido e massificado, porque aquela dor ali não precisa de privacidade. Se isso acontece em outros contextos, a senhora pode dar uma declaração, né? Se for uma mulher branca, uma mulher com maior poder aquisitivo, Zona Sul, não posso. A família não quis dar nenhuma declaração. Mas se é uma outra família, se é uma família pobre, se é uma família negra, aquilo fica ali e aquela mãe é massacrada enquanto sofre. E essa é uma questão importante que também espelha muito esse caso. E a outra questão que o Arlindo trouxe é a questão essa questão da proteção e sobre o posicionamento da sociedade. Tem um documentário muito interessante que se chama Um Crime Entre Nós. E é um documentário justamente sobre a questão de abuso sexual e exploração sexual. Então, traz alguns dados, né, falando que o Brasil é o segundo país no mundo onde se tem no ranking de exploração sexual. E aí o Drauzio Varela fala, né, perguntam para ele, mas por que você acha que essas coisas acontecem? E ele fala, porque a sociedade não se importa com isso. Por algum motivo, as pessoas não querem falar sobre esse assunto, seja por constrangimento, por vergonha, seja lá o que for, e as coisas vão acontecendo. E os estudiosos do assunto falam que hoje, né, de uns tempos para cá, os jovens aprendem sobre, como o Arlindo falou, sobre as relações sexuais, sobre o sexo, através da pornografia. E a pornografia é muito violenta. Então, os jovens, os meninos já aprendem que o sexo é violento e reproduzem esse comportamento violento. E quantas vezes nós, né, adultos responsáveis, reproduzimos esse discurso? Olha, prenda as suas cabras, que o meu bode está solto. É isso mesmo. Se virem vocês, né? Tomem cuidado com as suas roupas, tomem cuidado para onde vocês vão, porque os homens não têm responsabilidade nenhuma sobre isso. O problema é todo seu. Né? Essa é a sociedade, ainda é dessa forma que a gente ainda educa. E alguns educadores já falam, talvez tão importante quanto a matemática e o português, seja ensinar essas relações sociais, e ensinar as crianças a se relacionar. Meninos, meninas, seus corpos, o respeito, né, pelos seus corpos, o autocuidado e o que é possível ou não, né, principalmente na relação das crianças com os adultos, para que as crianças possam também se defender nessa sociedade adoecida. Se isso, Fernanda, fosse levado aos colégios, veja bem, os professores ensinariam essas crianças, meninos também que estão estuprados. Sim, também são. Levaria essas crianças à informação, levariam essas crianças, dariam o número até do telefone para elas ligarem e denunciarem, se fosse o caso, porque fica no anonimato. Quer dizer, muita coisa poderia ser feita com esclarecimento, com educação, mas fica entregue. Ah, não, sexo não pode falar na escola. Olha, entre a família e a escola existe a rua. E aí na rua é que a coisa às vezes se complica. É que as informações são deturpadas. Eu acho que agora. Porque, vejam bem, muitos falam, ah, mas no movimento espírita não acontece isso. O quê?
E essa era uma pergunta que eu ia fazer, né? E a família Faz. espírita? Pois Porque é, se a escola não dá conta disso, se a sociedade ainda tem tantos problemas, e a família espírita? Né? Esse é o nosso nicho, é para essa família que a gente está falando. Né? Como que as pois é, famílias se organizam? pois é, isso mesmo. Como que nós olhamos para essas dificuldades que as pessoas, que os espíritos trazem? Né? A gente não pode fechar os olhos para isso. Tem que estar É, atento às nossas crianças e às dificuldades das pessoas que estão ao nosso redor. Com esse olhar protetivo que o Arlindo trouxe. porque você sabe que eu tenho a impressão, não posso dizer que isso é uma verdade, porque seria um absurdo, mas o espírita que faz atendimento fraterno, ele se torna mais sensível à dor humana, porque ele atende, conversa com pessoas cujas dores ele jamais imaginava que pudesse existir. E aí ele começa a se tornar, no princípio, se assusta com a coisa. Ele achava que a humanidade era uma coisa e ele está vendo ali, na conversa, que a humanidade tem dores e sofrimentos que não aparecem. E aí a pessoa começa a ficar mais sensível. Eu acho que o atendimento fraterno, quando é feito com amor, quando é feito no sentido de ajudar o outro a encontrar o seu caminho e não vesti-lo com o uniforme da nossa religião, eu acho que nos ensina muito a viver. O que você acha, Arlindo? Olha, Jaime, eu só posso concordar com isso. Nós somos atendentes fraternos também, né? Então a gente vai vendo, a gente tem uma vida antes disso e depois que passa a fazer isso. A maneira de olhar passa a ser totalmente outra, porque realmente os dramas que surgem são extremamente diferentes do que a gente imagina que a vida possa nos apresentar. Só vivenciando isso é que a gente pode ter clareza de como isso impacta o nosso coração, a nossa vida e a nossa necessidade de mudança se explicita nesses momentos. Mas eu gostaria de, no tema que a gente estava tratando ainda, lembrar as pessoas nas suas casas, especialmente as jovens, as crianças, aqueles que cuidam das crianças, que existem os canais que não se pode deixar de procurar. Disque 100, que é para canal do governo federal, para que se possa queixar-se de qualquer dessas situações de abuso, de ataque, de qualquer tipo invasivo de ação sobre a criança e sobre o adolescente. Disque 100, disque lá mesmo, disque, procure. Na sua cidade, procura seu conselho tutelar. Vá ao conselho tutelar. Ele é um elemento extremamente importante e crucial para os momentos de dificuldade nesses núcleos familiares. Em qualquer situação, gente, conselho tutelar não foi feito para separar mãe de filho, e não foi para destruir família, não. Ele foi construído, pensado exatamente para conseguir fazer essa rearrumação, auxiliar nessa reorganização do núcleo familiar. Então, busquem esse conselho tutelar. Ele é fundamental em situações dessas e outras que assolam os lares brasileiros. Não deixem de procurar isso. E, por fim, a própria Polícia Militar 190, fundamental. A gente não pode esquecer desses canais, que a gente precisa recorrer ao poder público para que ele haja. Ele precisa ser acionado. Nós não podemos ter medo nem vergonha disso. Façam uso desses canais, porque eles são fundamentais para salvar essas crianças. Isso é fundamental. E tem uma questão também: quem somos nós para julgar a consciência do outro? Quem somos nós para julgar a consciência do outro? Claro que existem leis, claro que a doutrina propõe a questão do aborto, dizendo que é só no caso de. Se bem que a lei brasileira admite também mais um ou dois casos. Um é a anencefalia, né? E o outro é a criança que é resultado daquela enfermidade
o Aedes aegypti produz também é a... Eu esqueci agora o nome da enfermidade. A lei brasileira admite. Aí é da consciência de cada um. Eu não tenho direito de me inserir na consciência do outro. Eu posso até achar e conversar com ele sobre os princípios da doutrina que eu abracei para caminhar aqui na vida. Mas, mesmo sendo espírita, eu não tenho direito de violentar a consciência de quem quer que seja. Que absurdo é esse? Que direito, como religioso, eu teria? Hein, Fernanda? Direito algum, com certeza, né? Até porque, assim, nós podemos falar, né, das nossas convicções, mas talvez a gente não possa nem falar com toda certeza sobre o que faríamos diante de uma situação de tamanha dor. Porque uma coisa é a teoria, né? É o que a gente acha o comportamento ideal. Comportamento ideal que muitas vezes nós achamos que nós podemos ter diante de situações do cotidiano. E de repente a gente se pega tendo um comportamento completamente diferente desse. Então, diante de uma solicitação, né, como o caso do atendimento fraterno, de uma conversa com um amigo, nós temos obrigação de dar a nossa opinião, o nosso conselho, mas principalmente de oferecer o nosso ombro amigo. Né? Isso. Porque a dor é do outro, é intransferível. Né? Tem uma série de outras questões que permeiam o fato que às vezes a gente não tem nem condição de perceber, né? E que às vezes não é dita. Uma coisa que interessante desse documentário que o Dr. Drauzio fala é que depois de muitos, muitos anos, mulheres adultas, ao relatarem essas violências que sofreram na infância, elas choram como se a dor fosse a dor de hoje, como se tivesse acontecido ontem, dado o tamanho do trauma que isso causa. Eles falam nesse documentário que muitas vezes, a partir desse evento que acontece em casa com um familiar, né, como foi o caso dessa menina, as meninas acabam fugindo de casa, considerando que se alguém pode, né, ou se alguém irá fatalmente violentá-las, que pelo menos seja um estranho. Tamanha a degradação que isso causa dentro do lar. Então, como julgar uma dor que a gente nunca passou, nunca viveu, não é capaz de medir? Então, a questão é acolher, porque é algo tão violento, tão duro, e para todos os níveis, né? Em todos os níveis da família. Algumas histórias falam de mães que são coniventes, né? Que sabem que isso acontece e que não intervêm. Nesse caso especificamente, né, o que parece é a gente ver o sofrimento de toda a família envolvida ali. Então, nossa, quanto que essas pessoas precisam de apoio, né, de auxílio. Cabe a nós o pensamento amoroso, né, a oração, tentar sustentá-los diante dessa situação difícil, mas nunca, né, esse julgamento, né, esse apedrejamento público. Né? Isso é uma postura que não é nada cristã. Você falou em apedrejamento, aí lembremos Jesus. Quem não tiver em pecado, que atire a primeira pedra. Não é? Bom, vejam bem, nosso tempo se esgotando é tão rápido. Quando a gente conversa, aquela conversa que a gente vai se esclarecendo, vai conduzindo, vocês dois falando muito bem, trazendo aí experiências importantes, trazendo raciocínios, reflexões importantes, o tempo passa rápido. Se fosse uma coisa travada, aí como demora, né? Olha, então, Arlindo, hoje começa você a se despedir. Meus amigos, bom caminhar com vocês mais uma vez. Meus amigos que
vão nos assistir, que vão reflexionar a partir dessas nossas ideias, eu deixo uma pergunta que precisa calar fundo em cada um de nós. E se fosse eu? E se fosse comigo? Por favor, levem isso para o travesseiro. No outro é muito fácil, mas eu lhes deixo o abraço fraterno, um beijo nos corações e que as nossas mentes sejam capazes de refletir sobre isso com muita serenidade, muita paz. E agora, Maria Fernanda. Bom, eu queria lembrar alguns pontos que nós tocamos aqui. Nós precisamos ser cidadãos conscientes e contribuir para uma sociedade melhor. Nós precisamos fazer com que essa doutrina seja presente na nossa fala, nos nossos atos cotidianos, que ela seja forte através das nossas mãos. Então, nós precisamos olhar para a sociedade em que nós vivemos com o objetivo de torná-la melhor, nos tornando melhor a cada dia. Então, que nós não fechemos os olhos para as coisas difíceis e que, considerando tudo isso que a gente comentou hoje, que nós possamos cada vez mais cuidar e proteger das nossas crianças, que são o futuro do nosso país, que são os espíritos da manhã, que serão também os construtores desse mundo melhor que a gente quer para nós mesmos, né? Porque estaremos aqui ainda algumas vezes. Então, deixo o meu abraço a todos vocês. Obrigado por essa caminhada, meninos. Meus amigos, nós vamos encerrando. E a doutrina espírita não pode ser uma prisão para ninguém, porque ela não é para mim. Tanto que nós estamos conversando aqui sobre assuntos espinhosos até, mas com a coragem que nos faz ser espíritas conscientes. E eu acho que isso é que é importante. E como a Fernanda falou, cuidemos das nossas crianças. Como Jesus agasalhava as crianças. Gente, não importa se é pobre, se é rica, é criança, é gente. E criança tem que ser cuidada. Criança tem que ser agasalhada, acolhida. O ser humano, seja ele qual for, no seu sofrimento, na sua dor, tem que ter acolhimento dos religiosos e não repulsa. Como eu disse em determinado instante, se as leis humanas têm atenuantes e agravantes, as leis de Deus, que são muito superiores, não teriam atenuantes para determinados casos? Que isso? Olha, um abraço carinhoso, de certa forma, entristecido com tudo isso que houve envolvendo essa criança e a sua família. Muita paz e muito trabalho no bem para todos nós.